Sem sombra de dúvidas, a igreja enfrenta muitos desafios. Em toda época e toda geração, a igreja enfrenta seus desafios e a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 nos lembra sobre a necessidade de nós remirmos os nossos dias, entendermos a maldade que permeia e a igreja precisa ter os seus olhos bem abertos. Eu creio que pelo menos duas áreas são passíveis de consideração por nós hoje. A primeira seria a ideia de que a igreja está instalada numa sociedade secular. O conjunto de valores ao nosso redor se tornou basicamente uma religião dos dias modernos. A relativização dos valores, dos absolutos de uma forma geral. Nós temos o homem secular como algo a ser louvado nos nossos dias, né? Então as pessoas veem pessoas que relativizam os valores, eles se pautam pela depravação. Nós vemos a própria sexualização da sociedade e principalmente um tipo de pluralismo democrático que é contra a religião, particularmente contra o cristianismo nos nossos dias. A igreja precisa entender os seus dias. Se ela quer ter qualquer tipo de voz profética, ela precisa compreender o que está no coração das pessoas. Mas a igreja precisa também entender a natureza da sua própria identidade. E esse é um problema, talvez o maior ainda. Muitas igrejas hoje fazem muitas coisas por força da nossa religiosidade. Mas nem sempre temos uma visão muito clara de qual é a nossa identidade espiritual. A igreja como produto de um Deus que estabeleceu Cristo como Salvador da igreja, como cabeça da igreja, e, portanto, a igreja ela é o corpo vivo de Cristo que expressa a vontade deste Deus vivo, a vontade de Cristo. Isso significa, então, que a igreja deveria entender a sua missão de fazer discípulos. Fazer discípulos não de si mesma, mas fazer discípulos de Cristo. Isso envolve o ensino, a doutrina, envolve ensinar as palavras que Cristo ensinou e ensinar a doutrina de Cristo. E isso faz com que a igreja não esteja presa e cativa às suas preferências, aos seus achismos, mas ela entenda a sua missão como extensão da obra de Cristo no mundo. O reino de Cristo é a missão de Cristo, por mais óbvio que isso pareça. Então, fazer discípulos de Cristo deve ser uma missão central da igreja. Esses discípulos são discípulos que adorarão a Deus em espírito e em verdade, são discípulos que conhecerão a palavra de Deus e não se envergonharão do evangelho frente aos desafios do mundo. Então eu creio que o maior desafio da igreja é ela simplificar suas frentes de ação para uma frente discipulatória. Ela precisa discipular para que numa sociedade secular nós tenhamos uma voz ativa, uma voz profética que fale do evangelho que transcende os tempos, as culturas e os tempos e de fato alcança pecadores nos nossos dias.